Antes de começar a falar sobre publicação científica, eu acho que eu deveria dar alguns dados a respeito da pesquisa na UF. Nós temos aqui gráficos de evolução de número de cursos de doutorado na UF, número de alunos de mestrado. Nós temos atualmente 30 cursos de doutorado. Ao todo, nós temos 48 programas de pós-graduação, sendo 30 cursos de doutorado. Como bem lembrou o professor Leopoldo, a pesquisa e, logo, as publicações estão intimamente ligadas à formação de pessoal em nível de doutoramento. Em termos de pesquisadores do CNPq na UF, bolsistas de produtividade na UF, nós temos, atualmente, 223 pesquisadores. Como no censo de 2008, havia 1.360 doutores na UF. Isso equivale, então, a 16% dos doutores da UF sendo pesquisadores CNPq. Vocês podem ver em amarelo aqui, a grande maioria desses pesquisadores são pesquisadores em nível 2, pesquisadores de nível 2. Como é de se esperar, por volta de 11% de pesquisadores 1A e 1B. E qual é a importância disso? Aqui, vários editais de fomento exigem que os pesquisadores sejam 1A e 1B para serem coordenados por eles. A distribuição desses pesquisadores por área se reflete, obviamente, no tipo de publicações que a gente tem. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, mas a gente pode ver aqui que nós temos duas áreas que são bastante fortes, que são a área de humanas, principalmente, temos curso de história, antropologia, comunicação, etc. Vou mostrar isso mais adiante. Ciências exatas e da Terra, aqui muito dominada pela física, mas a química, geoquímica, etc., estão chegando lá também, matemática. Na engenharia, aqui estão contabilizados também os pesquisadores na área de computação, então, engenharia e computação. Então, a distribuição é essa. Na área de saúde, ainda temos poucos pesquisadores CNPq. Vários dos pesquisadores dessa área atuam também na área de ciências biológicas, em que o número de pesquisadores é um pouquinho maior. No outro extremo, como é que a gente está? Iniciação científica é o outro extremo da cadeia. Eu coloquei aqui, temos aproximadamente 400 orientadores de iniciação científica com bolsas provenientes tanto do PIBIC, da FAPERJ, quanto do CNPq, bolsas individuais de docentes. Outros indicadores, esse ano de 2009 foi um ano bastante cheio de contratações. Nós devemos ter por volta de 1.500 doutores agora na UF. Como é que estão as publicações? Eu peguei aqui publicações, artigos em periódicos indexados no Web of Science. Então, obviamente, está havendo um aumento no número de publicações. Aqui, artigos em periódicos não indexados. Isso não está levando em conta lá o número imenso de periódicos brasileiros que foi indexado ultimamente. Também está havendo um aumento. Agora, o que chama atenção aqui é o número bastante grande de livros, capítulos de livros, etc. E esse, a gente bem sabe, esses são os veículos principais de publicação dos pesquisadores na área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, etc. Eu não vou me ater muito a isso. Eu tirei aqueles dados de número de publicações do Web of Science. Por exemplo, no ano de 2008, há 681 publicações indexadas, mas eu fui lá e peguei os artigos, são esses 391. Artigos, eu nem levei em consideração os artigos de revisão, mas artigos onde são publicados a pesquisa original. Muito embora em algumas das áreas se tenha também muitos artigos ou
ou resumos publicados como proceedings, etc. No ano de 2007, vale a pena a gente chamar a atenção. Bom, número de publicações é um lado da moeda, e o outro, o número de citações. Como é que está sendo citada a nossa pesquisa aqui na UF? Eu chamo a atenção aqui para esse artigo que foi publicado na Science em 2007, que tem o maior número de citações aqui na UF, é um artigo da área de física, e, aliás, chamo a atenção para o fato de todos os artigos mais citados serem da área de física. Eu fiquei meio chateada, fui entrar, né, nesse em particular, aí vi que tinha lá, sei lá, uns 70 autores, aí me senti um pouco melhor. São artigos de grupos grandes que colaboram, que fazem colaborações com grupos no exterior também. A mesma coisa em 2006, o artigo mais citado também é um artigo da área de física. Bom, eu acho que a pergunta mais importante nesse estágio é como fortalecer a pesquisa científica na UF. E a gente, na Pró-Reitoria, está tentando trabalhar nessa direção. A gente tenta fazer um diagnóstico e, em cima disso, encontrar caminhos para fortalecer a pesquisa, para ajudar os pesquisadores a desenvolver todo o seu potencial. Então, qual é o diagnóstico? Aquele típico de universidades federais no Brasil. A gente tem ilhas de excelência, nós temos áreas extremamente carentes, entretanto, a gente tem um grande potencial de crescimento. Por quê? Principalmente por causa do grande número de contratações que foram realizadas nos últimos 2 anos, como resultado do Reúne ou não, existe uma renovação. A gente está falando de uma universidade diferente de há 2, 3 anos atrás, né? A UF é uma universidade diferente. Bom, quais são os sucessos institucionais? A gente tem vários programas de pós-graduação bem avaliados na CAPES, História Geoquímica, conceito 6, vários programas, conceito 5. Nós temos tido um sucesso bastante grande na obtenção de recursos para infraestrutura de pesquisa. Você tem infra, proequipamentos da CAPES, etc. Petrobras também, construção de prédios. Sucessos individuais, com o número de bolsistas de produtividade e esses bolsistas conseguindo auxílios para suas pesquisas. Bom, como é que a gente aqui pode contribuir? A PROP tem tido, nos últimos anos, uma série de editais de fomento. Essa verba vem do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional, e, a cada ano, as diversas pró-reitorias competem por esse dinheiro que vem dos cursos pagos, que a fonte principal são os cursos pagos. Bom, esse ano nós tivemos 860 mil para aplicar no fluxo contínuo, são editais de auxílio à pesquisa e também para auxílio para o pesquisador participar de congressos, etc. E nós também pagamos várias bolsas de iniciação científica. O que é que a gente pretende para o ano que vem? Eu acho que a boa novidade é que os projetos que submetemos para competir no PDI envolvem, pelo menos, duplicar os recursos. Eu senti, naquela fala do professor Leopoldo, eu senti muita empatia, porque é a sensação que eu tenho também, tendo participado de CA, do CNPq, tendo participado de avaliação. Há muitos pesquisadores com potencial e pouco dinheiro para ser distribuído entre muitos desses pesquisadores. Então, a nossa função, na verdade, é tentar ajudar esse pessoal, por exemplo, abrindo editais novos, jovens pesquisadores, como nós fizemos esse ano, em que podiam competir os jovens que haviam sido contratados a partir de 2006 e que tiveram seu doutorado a partir de 2004. Esse foi um balão de ensaio
que foi bastante bem avaliado por nós no final. Nós tivemos 96 solicitações, dessas, somente 15 não mereciam, de acordo com os pareceristas externos, para os quais nós mandamos, não mereceriam ter seus projetos avaliados, quer dizer, uma taxa muito grande. Se repete aquela situação do CNPq. Mas nós conseguimos financiar 49 projetos desse pessoal, assim distribuídos. O que é interessante, eu vejo aqui, é que a área de saúde, que eu tinha chamado a atenção, que era aquela que é aquela que tem o menor número de pesquisadores do CNPq, também foi aquela que foi com mais sede ao pote. A gente teve 22 projetos, muitos deles extremamente bem avaliados, né? Esse processo nos permitiu também fazer uma avaliação desse povo que estava entrando, que está sendo contratado aqui na universidade. E, no fundo, tem uma ideia do futuro da pesquisa na universidade, né? A gente se deu conta, por exemplo, que um número bastante grande desses pesquisadores, por volta de 72%, tem formação no estado do Rio de Janeiro, o que, para a UF, não é uma coisa muito boa, existe um pouco de endogenia. Então, isso nos dá uma direção. Olha, nós precisamos de motivar a saída desse pessoal para fazer pós-doc no exterior, sair, se expor, né, a outras realidades, e vir com novas ideias e um novo pique. Nós, desse universo, 21% desses pesquisadores já fizeram pós-doc no exterior ou fizeram pós-doc em outros estados. Bom, qual é a importância da gente ter esse tipo de diagnóstico? Nós podemos, então, definir metas para serem desenvolvidas, não é só do ponto de vista administrativo, não. É para se realizar esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós fizemos ontem, que a Fabiana, da PROP, da Agência de Inovação, fez, chamar as competências para discutirmos, para, então, tentarmos traçar os caminhos que nós queremos percorrer no futuro, nos próximos 5, 10 anos, para a gente ter uma universidade mais forte. Voltando à fala do professor Leopoldo, a questão da empatia, da generosidade, no acolhimento ao jovem, no compartilhamento de facilidades, no compartilhamento de espaço, tudo isso é importantíssimo, né? Bom, o que nós pretendemos nos próximos meses fazermos? Nós estamos querendo incentivar redes internas de pesquisa, colaboração científica entre diferentes grupos de pesquisa, dentro e fora da universidade, principalmente no sentido de agregar essas competências que nós temos aqui para a resolução de problemas que sejam do nosso estado, que sejam do país. Uma coisa que nós pretendemos fazer no curto prazo é convocar os pesquisadores do CNPq, cientistas do nosso estado. O que nós vamos fazer hoje é um primeiro chamado. Primeiro, a gente passa a mão na cabeça, claro, valorizar o sucesso que esses pesquisadores têm tido é importantíssimo. E depois, chamá-los para que nos ajudem a fortalecer essas redes de pesquisa. Mas eu acho que nunca é demais a gente mostrar cruamente aquilo que nós precisamos de fazer ainda. Não é só aquilo que nós fizemos, que são as publicações, né? Obrigada. Eu vou falar sobre produção científica. O título que foi proposto era um título mais ousado, vamos dizer assim, Fatos e Ficções, né, que foi a sugestão do professor Nóbrega. O título é seu. Fui eu que fiz. Mas ele tem sentido como vai ser visto aqui. Fatos e ficções a respeito da produção científica brasileira. A razão da ficção e do fato vai ficar clara daqui a pouco. Na verdade,
a questão de prestar conta das decisões em ciência é uma coisa absolutamente nova, né? Obviamente. Quando se começou a falar a respeito de, obviamente o termo não era esse, de peer review, enfim, o que existia em termos de comunicação científica era dentro de uma comunidade extremamente fechada. Talvez o primeiro caso desse tipo que tenha sido ouvido na história, ou conhecido na história, foi o caso do Galileu, quando ele sofreu a Inquisição pelas suas propostas de defesa do Copérnico com relação ao geocentrismo, quando ele teve que enfrentar uma comissão inquisidora. E ele tem um livro, aliás, muito bonito a respeito desses episódios, que chama-se Diálogo, e que vale a pena ler. E lá a gente percebe uma coisa, que existem já... Os inquisidores, na verdade, faziam perguntas dogmáticas, uma boa parte delas, mas não só, eles faziam perguntas técnicas também, a respeito do problema do geocentrismo e heliocentrismo. E essa comunicação científica continuou durante 3, 4 séculos, até chegar ao século XX, extremamente limitada, fechada, num círculo muito limitado. O governo participando pouco, inclusive dando pouco dinheiro. A coisa mudou, na verdade, no século XX. Mudou enormemente, inclusive depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, e quando o governo começou a perceber a importância da ciência numa escala ampla, nacional, não só nos Estados Unidos, mas em outros países europeus, mais tarde um pouco no Brasil. Acho que o primeiro episódio importante foi a criação do CNPq. Enfim, e aos poucos a própria comunidade científica, o próprio público leigo foi se interessando cada vez mais. Os jornais dando espaço a assuntos de ciência. E hoje em dia a gente está num mundo em que, na verdade, a gente passou do círculo dos peers, dos pares, atingindo o interesse do público leigo e fornecendo subsídios para decisões e políticas governamentais. O quê? Os dados disponibilizados a respeito de ciência, ou de áreas de ciência. E hoje em dia a gente se depara com um problema com relação ao procedimento de peer review, e que precisa ser aceito pelos visionários. O que eu chamo de visionários são as pessoas que frequentemente se manifestam contrárias ao emprego de indicadores numéricos ou vários outros tipos de indicadores e utilizar-se única e exclusivamente do sistema de avaliação por pares. Eles são visionários na medida que isso torna-se cada vez mais impossível de ser feito numa escala global de se fazer ciência como hoje. Então, o processo de avaliação em ciências torna-se impossível de ser feito através de peer review em todas as instâncias. Ninguém está dizendo que ele não deve ser feito, ele é uma forma poderosa de se avaliar a ciência. E encontra o problema quando se chega a hora do ranking, o maldito ranking que é obrigatório não só para satisfazer vaidades, mas também para distribuir recursos, principalmente para distribuir recursos. Para distribuir recursos, então, a coisa fica difícil de ser feita sem a utilização de indicadores em conjunto com a avaliação por pares, numa combinação que tem que ser bem azeitada, e nem sempre é. Então, as consequências, parâmetros bibliométricos, cienciométricos, estão se tornando cada vez mais importantes. Então, a gente tem vários tipos de indicadores, a maior parte deles vocês já ouviram hoje, vocês já conhecem, número de artigos publicados, já viram tabela, citações por artigo, que é uma medida aproximada de valorização do artigo.
eu diria mais de impacto do que propriamente qualidade. Fator de impacto das revistas. Fator de impacto geralmente é utilizado para periódicos ou revistas. Não para, dito assim, é para entender dessa forma, não é para entender o fator de impacto de um indivíduo. Índice H, que é bastante focado no indivíduo. E que podem ser aplicados, todos eles, apesar de vantagens, fator de impacto para revistas, índice H para indivíduos, podem ser aplicados a autores, instituições, países, periódicos, entre outros. E está cada vez mais sendo feito assim. E os jornais adoram, né? Adoram, no espaço de ciências, quando possível, publicar notas a respeito de como que o Brasil vai em ciência, em todas as áreas, em área A, B, C, D. Há uma regra de ouro que é importante ter sempre em mente. Citações medem impacto que frequentemente... Quer dizer, quando um artigo, por exemplo, é muito citado, ele tem certamente, independente de qualquer coisa, ele está tendo impacto. Agora, não necessariamente o impacto no sentido da sua relevância, qualidade, pode ser até o contrário. Então, frequentemente, mas nem sempre, revelam qualidade e relevância da ciência de um país, área científica, instituição e indivíduo. Agora, não se enganem. Muito frequentemente, a gente se depara com fatos anedóticos a respeito do problema de citações, fator de impacto, etc. Porque se a gente vai ver, no geral, existem muitos estudos, citações por artigo têm um significado de relevância, sim, na grande maioria dos casos. Existem muitos estudos sobre isso. O fato de 70% a 80% dos casos serem assim, mas não 20%, não significa que ele não seja um procedimento importante de se fazer avaliação científica. A cienciometria prevê uma metodologia cujo uso permite prestar contas à sociedade. Isso é uma das coisas mais importantes que tem. Daquilo que apenas anteriormente apenas os cientistas podiam perceber entre eles. Hoje, com essa metodologia, você consegue mostrar ao governo, à população, o que está acontecendo numa determinada área ou em todas as áreas em geral, num país, numa instituição, etc, etc, etc. E há um argumento forte para isso. Existe um grau de coerência que é sempre perseguido por quem faz cienciometria profissionalmente. A validação do uso de cienciometria como metodologia de avaliação é constantemente a palavra, frequentemente você se depara com artigos sobre isso. Ela é constantemente balizada na coerência com os procedimentos de peer review. Tipicamente, pega um grupo de pesquisadores, uma área grande, pergunta para cada um quais são os melhores cientistas na área dele, segundo a sua opinião. Pronto, tem uma tabela grande lá, faz a distribuição, aí você vai ver os dados cienciométricos desse grupo todo. E você fica surpreso como existe uma correlação forte entre as duas coisas. Esse é um caso mais simples de correlação. Quando eu falo forte, é uma correlação cujo coeficiente de correlação é da ordem de 65%. Não é aquela que os físicos e mesmo os bioquímicos procuram ter de 95%. É mais no sentido sociológico. Mas é altíssimo, sociologicamente falando, 60%, 70%. Então, o principal mal-entendido nesse contexto é a não percepção que cienciometria é uma valiosa metodologia para complementar peer review e não para substituir. Essas duas coisas têm que ser guardadas em conjunto, tanto quanto possível, nos procedimentos de avaliação. É a regra de ouro. A outra regra de ouro. Bom, e aqui um quadro. De repente, eu pus o quadro para o qual fui chamado a discutir aqui. Esse é um quadro bem recente. Acho que a Folha de São Paulo vai publicar dentro de 2 semanas. É inédito e eu provavelmente não vou publicar isso numa revista científica, mas deixar disponibilizado publicamente. Esse quadro
não sei se enxergam bem aí, não. Mostra na primeira coluna 19 países que são os mais fortes em ciência no mundo. Eles estão colocados e devem ser percebidos num primeiro momento com relação à coluna 3, de artigos em 2008. Então, vocês veem artigos. Onde artigos? No Web of Science, base ASI. Artigos que foram publicados em 2008. Aí vocês vão ver os números. O Brasil, eu tentei dar um destaque amarelo aqui, mas não está aparecendo. Ali está aparecendo. Com 28.611 artigos. O número que foi destacado num pronunciamento do ministro Haddad, da Educação, em maio desse ano, foi um pouco maior que esse, porque eles estavam usando o número total de artigos. Eu estou usando aqui só artigos originais e de revisão. Eles puseram editoriais, notas, etc., tudo junto. Eu depurei um pouco. Não faz muita diferença. O número diminui. Não é? Eles tinham 32.000, eu estou com 28.611. Agora, e aí vai, não é? O Brasil está na 12ª colocação aqui. Se vocês forem fazer uma colocação entre esses países, é o 12º país em termos de produção científica aos olhos do Web of Science. Se você for olhar outra base, Scopus, vai ser diferente. Se você for ver a base Cielo, o Brasil tem em primeiro lugar. Aí vocês têm um fato importante que foi o que causou a celeuma na época. A porcentagem de aumento de publicação de 2007 a 2008. Aqui eu dei na tabela, na terceira coluna, publicações de 2008, e se eu fizer a percentual de aumento de 2007 para 2008, aparecem esses números aí. O Brasil com 60,6%. Primeiro lugar. Estourado. E o número que o governo Haddad, o ministro Haddad, mencionou numa reunião, num evento, foi um pouco menor, 56%, mas 56%, acredito, por causa de usar um conjunto diferente de documentos. O meu foi mais filtrado. Mas é próximo, bem alto mesmo. Aí houve aquela explosão. O Brasil estourou em ciência, né, de repente. Né, parece que houve uma desova de artigos que estavam escondidos em algum lugar. Não. O que aconteceu, na verdade, adianto eu já, e como adiantei num artigo na Folha naquela época, foi que a base Web of Science incorporou um número sem precedentes de revistas brasileiras e, portanto, disponibilizou artigos que normalmente não seriam vistos do ponto de vista do Web of Science, passaram a ser vistos. Eu vou para frente um pouco, só para dar uma ideia melhor do que significa isso. Esse é o crescimento do número de revistas na base Web of Science de 6 países ibero-americanos. Não dá para pôr todos os países aqui. Mas, na verdade, vocês já percebem o que aconteceu. Olha o Brasil aqui. Né? O Brasil teve o maior crescimento de todos esses países. Né? Ele era, em 2005... Você me dá um sinalzinho? Não, eu digo de tempo. O Brasil, em 2005, tinha metade da produção da Espanha. Hoje em dia está chegando aos 80%. E o crescimento é vertiginoso. Bem acima de México, Chile, Argentina, Portugal, e bem acima de países desenvolvidos, que praticamente não cresceram nada. Da onde veio isso? É uma questão para ser discutida. O fato é que houve um aumento, agora, na semana retrasada, um novo aumento foi anunciado pela Web of Science, é da ordem, o Brasil está com 123 periódicos ou revistas na base Web of Science, mais um aumento. Não tão grande como aquele anterior, de 60%, mas de cerca de 25%.
Eu tenho vontade de dizer que é feito Cielo. Na verdade, é difícil demonstrar isso. Precisaria pegar países que não têm Cielo, mas todos os países ficaram para trás do Brasil, inclusive em valores absolutos de crescimento de periódicos. E 70% dos periódicos que foram incorporados são Cielo. Então, tenho 10 minutos. Tá? Coisas importantes a serem frisadas aqui. Veja agora a tabela, a coluna triste aqui, né? É a coluna 2. Citações por publicação. Citações em 2008 de publicações em 2006. O Brasil está numa posição que é a penúltima, praticamente última, junto com a Índia. O Brasil tem 2,58 e a Índia, onde é que está a Índia? 2,57. Se isso dá uma valorização da produção científica, o Brasil está numa situação ruim. Isso, por incrível que pareça, pode também ter sido um efeito da migração de revistas Cielo para a Web of Science. Por quê? Porque as revistas Cielo têm fator de impacto perante a Web of Science mais baixos. Natural. Eram revistas que circulavam internamente, elas não tinham uma circulação internacional. Apenas agora elas passam a ser internacional. Então, quando você vai tirar uma fotografia momentânea do que aconteceu pós-migração, imediatamente pós-migração, o fator de impacto, citações por artigo caiu. E a expectativa é agora que essas revistas que entraram numa base mais poderosa, mais visível, mais procurada, as pessoas, os autores brasileiros que não iriam publicar jamais em algumas revistas Cielo vão correr atrás, porque sabem que também estão na Web of Science. Isso tudo vai fazer, sem dúvida, com que o fator de impacto dessas revistas individualmente aumente, e essa coluna 2 vai ser diferente para o Brasil proximamente, eu não tenho dúvida. Mas esse é o primeiro efeito, em termos de fator de impacto. Algumas curiosidades aqui. Publicações em colaboração, sempre os Estados Unidos à frente, exceto no caso de Rússia, em que a Alemanha prevalece, e dos Estados Unidos, que não pode se colocar, obviamente, colaborando ele próprio. Mas, se vocês forem fazer as contas aí, o Brasil está penúltimo ou antepenúltimo lugar em termos de colaboração internacional. É fraca a colaboração internacional do Brasil ainda, frente aos outros países. Ele está mais ou menos próximo da Coreia, que também não tem muita colaboração, e muito próximo da Rússia, que tem baixa colaboração. É também curioso verificar a última coluna, as áreas de publicação principais de todos esses países. Um destaque contínuo de bioquímica e biologia molecular, na maior parte dos casos. Exceto em casos bem conhecidos, China e Coreia do Sul, onde há muito mais interesse na parte tecnológica, então se trabalha muito mais na área de física, de ciência de materiais, engenharia, química, e da própria Rússia, que tem uma tradição forte, muito mais forte em física do que biologia. Biologia, houve tantos percalços por causa de razões políticas da biologia russa, tem uma história longa para ser contada, que eles até hoje não se recuperaram. Tentando ficar dentro do meu tempo, é um gráfico do aumento do fator de impacto dentro do Web of Science das principais revistas brasileiras em termos de fator de impacto. Cielo, todas elas, exceto uma revista aqui, General Molecular Biology, que ainda não está indexada no Cielo, por causa de não ter se disponibilizado. Mas vejam que está um crescimento realmente impressionante. Vocês não veem crescimento de fator de impacto de revistas de países de desenvolvimento como essas daqui, e é difícil deixar de atribuir isso ao Cielo brasileiro. Revistas que ainda estão com fator de impacto
relativamente baixo em suas respectivas áreas, se a gente for olhar internacionalmente. Né? Hoje o Leopoldo falava de fatores de impacto 6, 7, 8 em área biomédica. Brazilian Journal Medical Biological Research, que é uma revista dessa área, está com um fator de impacto de aproximadamente 1,2 agora. Mas o importante é a curva, é a derivada da curva aqui, bastante acentuada em crescimento. É difícil ver isso em revistas já bem estabelecidas internacionalmente. Bom, eu vou terminar só dizendo uma coisa. O que a gente pode fazer com relação a dar mais visibilidade às nossas revistas? Opinião particular. 2 minutos. A gente quer que elas tenham maior visibilidade? Óbvio. E tendo maior visibilidade, porque tem mais gente publicando lá, mais gente lendo, a gente quer que elas tenham um fator de impacto aumentado. O que pode ser feito? Já me foi feita essa pergunta pelo próprio professor Brito, diretor científico da FAPESP. Eu acho o seguinte, uma coisa importante, a gente pode ver nessa tabela. Essa tabela apresenta um conjunto de, não sei quantos países aí, uns 15, não são os top, mas são, depois dos top, top que eu digo é 5 grandes países produtores de ciência, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão. Então, eu tirei esses, mas veja o que acontece com um fenômeno interessante. Gatekeeper é um nome que está sendo usado agora para as pessoas que tomam conta das revistas. São os editores mais importantes das revistas. Esse trabalho foi feito por um grupo húngaro, em 2005. Eu teria a tabela do trabalho deles. Estou tentando atualizar isso com meus dados agora, mas não tenho ainda. O que acontece? Vejam aqui o número de gatekeepers que esses países diferentes têm. Eles pegaram 200 revistas de maior fator de impacto da Web of Science, ou do JCR, e foram ver, nessas revistas, um total de 10 mil gatekeepers, editores, eles chamaram de gatekeepers, tem um sentido, o editor tem esse sentido mesmo. É o tomador de contas, é um indivíduo só que fala da relevância dos trabalhos que estão sendo submetidos, mas fala também da relevância da área em que esse trabalho está sendo submetido. Eles têm um comando fantástico a respeito do que acontece com a ciência no mundo. E estão eles aí. No Brasil, entre esses 10 mil, aparece com 28. Agora, vejam países que têm produção científica semelhante à do Brasil, como exemplo, Holanda, 235, Suíça, 256, quer dizer, o que predomina nesses países? Compare, por exemplo, a Bélgica com a Holanda. São países próximos, têm uma produção científica não muito diferente. Aliás, essa produção científica aqui, esses números podem parecer baixos para vocês, porque é daquelas 200 e poucas revistas. Não é de toda a base. E veja revistas mais importantes em fator de impacto. Veja o que acontece. Acontece que Holanda e Bélgica têm produção diferente, mas não de ordem de grandeza, próximos. Né? Um número que acompanha mais ou menos essa produção científica em termos de gatekeepers. E veja o número de periódicos que elas têm no JCR, no Journal Citation Report. Existe uma briga enorme no mundo todo, principalmente nos países em desenvolvimento. Eu quero que as minhas revistas estejam no Journal Citation Report. Eu quero. Os belgas, eles estão mais interessados em fazer chocolate, pelo jeito, porque eles têm 16 revistas no JCR, e a Holanda, sempre preocupada em ter editoras poderosas de ciência, tem 608. E é isso que está pesando? Aparentemente não. O que está pesando realmente é quantos gatekeepers esses dois países têm tomando conta das revistas em todo o setor, no contexto internacional. E, aliás, acabando com o meu último gráfico, quando você faz uma correspondência entre gatekeepers, na ordenada, por artigo, e citações por artigo, vocês têm uma correspondência, mais ou menos, mais uma vez, dentro do ponto de vista de ciências sociais, como é a cienciometria, bastante boa, um R2 0,767.
Isso significando o seguinte: a gente precisa fazer um esforço enorme para mudar uma cultura brasileira na área editorial, de fazer com que não só as revistas brasileiras melhorem, mas que elas ganhem editores que tenham um poder de gatekeeper, que ele circule internacionalmente. Tem que ter uma série de propriedades, tem que ser cientista muito bom, tem que dominar o inglês de uma maneira excelente, não só para fazer uma palestra, mas para jantar, conversar, discutir. É assim, infelizmente, o inglês é a língua franca hoje em dia, e tem que ser aceita como tal, num contexto bem amplo. Nós precisamos, nas nossas revistas, ter gatekeepers desse nível, escolhendo bem, e, ao mesmo tempo, ter parceria com gatekeepers importados para as nossas revistas. Quer dizer, editores-chefes que vão, junto com o editor brasileiro, o editor-chefe brasileiro, participar da política editorial da revista. Sem isso, eu acho que não vai haver um aumento tão grande como a gente gostaria que acontecesse. E pagos. Por que eu falo isso? Porque é extremamente amador o processo de fazer ciência, revista científica no Brasil. Está na mão de sociedades, está na mão de instituições amadorísticas, editores absolutamente devotados, sem ganhar um tostão, se matando, caçando dinheiro. A CNPq e a CAPES dão cada um 5 milhões de reais para as revistas brasileiras, o que é uma miséria, 200 vezes menos do que se dá para as revistas americanas, por exemplo. Então, há que se dar um passo à frente e profissionalizar as revistas. Isso é difícil, isso é extremamente difícil, porque essas revistas têm tradicionalmente estado na mão das sociedades brasileiras e das próprias instituições brasileiras. E Cielo luta para deixar que haja, para que deixe de haver endogenia nesse contexto, é muito difícil. Mas tem que ir além, tem que dar um passo além até a competência profissional desses editores-chefes. É isso aí. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Meneghini. Nós estamos com o tempo adiantado, mas eu não queria perder a oportunidade de pedir para que o senhor fizesse um breve comentário sobre a publicação recente desse ano sua, daquela comparação sobre as citações de autores brasileiros ou de países, né, europeus, americanos, quando ambos publicam em revistas a preferência pela citação do autor estrangeiro. É verdade. Metodologicamente, 2, 3 minutos. Eu preciso falar um pouquinho da metodologia, que isso é um pouco complicado. Eu peguei 7 revistas de grande prestígio internacional de diferentes áreas. E fui buscar nessas revistas publicações de vários países do primeiro mundo e de 4 países latino-americanos. E a ideia é a seguinte: bom, se uma revista tem um padrão de aceitação exigente, Proceedings of the National Academy of Science, por exemplo, ela deve ter esse padrão, independente de qual seja a origem dos pesquisadores. Por outro lado, ela vai aceitar, vamos dizer, artigos que têm um nível médio de relevância equivalente. Portanto, deve ter uma frequência de citações equivalente. Bom, é absolutamente diferente. As revistas dos países de maior prestígio têm, em média, o dobro de citações do México, Brasil, Chile e Argentina, que foram os 4 países que eu estudei da América Latina. As melhores revistas, com os mesmos procedimentos editoriais, mesmo rigor. Portanto, mesma decisão sobre relevância, teoricamente. Mas o resultado é esse. Ou, realmente, a nossa ciência é de relevância menor, ou existe um bias, um viés fantástico em termos de citações. Eu fico com a última possibilidade, mas a gente tem que vencer isso. Derrubar a barreira do viés.